Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai concluir a nossa pequena série, O que Jesus faria em nosso lugar. Então, a Bíblia diz que para isso nós fomos chamados, para seguir os passos de Jesus. E também a Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então nós fomos chamados para imitar o nosso Mestre, para andar como Ele andou aqui na Terra. Nós vimos nesses últimos dias como que Ele lidou com medo, como que Ele lidou com a preocupação, como que Ele lidou com a crise. E Ele era homem. Ele deixou a glória de Deus, veio como homem, 100% homem. Agora, qual o segredo dele? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, qual o segredo de Jesus? A Bíblia diz que ele saiu da Galileia para o Jordão, então ele foi intencional, a fim de ser batizado por João Batista. Eu creio que o segredo dele está bem aí. Então a Bíblia diz que ele, após ter sido batizado por João Batista, e aqui é uma coisa muito interessante, porque pensa, ele é Deus. Tudo bem, ele é homem, mas ele é Deus, ele é o Deus Emanuel. Pensa, toda a autoridade está sobre ele é Deus. E ele se submete ao João Batista, que inclusive era primo dele. E aí ele é batizado pelo João Batista, e aí vai acontecer uma coisa muito interessante. A Bíblia diz que logo após ele ter sido batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Nós sabemos disso, e algumas coisas aconteceram ali. Olha só o que aconteceu ali, lá em Mateus 3,16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Olha a primeira coisa. Depois ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Não é? Então, e tem mais uma coisa aí. A Bíblia diz que ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, qual é o segredo de Jesus? Por que Jesus reagia diante do medo, ou da preocupação, ou da crise? Ele reagia de forma correta, ele reagia cheio de paciência, ele agia cheio de perseverança, ele não deixava de amar nesses momentos de crise na vida dele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia faz questão de dizer que Jesus não fez nada antes de ter sido cheio pelo Espírito Santo. Ele era um homem. Ele era um homem, então ele precisava ser cheio do Espírito Santo. O batismo ali mostra que o Espírito Santo foi uma prioridade na vida de Jesus. Ele não saiu pregando, expulsando demônios, curando os enfermos, ressuscitando mortos, antes de ter sido cheio pelo Espírito Santo. Então, o segredo de Jesus ali, ele foi cheio pelo Espírito Santo. Então, o céu se abriu. Isso é muito significativo na Bíblia. Céu aberto fala de vida abundante, fala de prosperidade, não é? Então, o céu se abre. O que mais? Ele teve uma visão do Espírito Santo, não é? Como assim? O que significa isso? É intimidade. Ele viu o Espírito Santo ali em forma corpórea descendo sobre ele. Ele tinha um conhecimento, tinha um relacionamento. A palavra para o Espírito Santo consolador na Bíblia, paráclito, tem a ver com companheirismo, tem a ver com amizade, tem a ver com parceria. Jesus era tudo isso do Espírito Santo. E ali também ele ouviu a voz de Deus afirmando ele como homem, como filho, afirmando a sua missão. Então, esse foi o segredo de Jesus. E aí, quando vinham as crises, quando vinham esses episódios na vida dele, como que ele reagia? Na verdade, ele não se esforçava para agir assim, não é? Era o fruto que saía de dentro dele. A mangueira não precisa se espremer para dar uma manga, é o fruto natural. Então, como Jesus era cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do fruto do Espírito Santo, cheio de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de domínio próprio. Isso fluía da vida dele. Essa série nos desafia a sermos conforme a imagem de Jesus. Por que Deus colocou isso na Bíblia para nós? Por que o Espírito Santo escreveu isso? Para nós sermos conformes à imagem de Jesus, para nós seguirmos os passos de Jesus. Se isso fosse impossível, não é impossível. Nós podemos ser como Jesus, sim. Podemos, mas qual que é o segredo? Nós temos que
cultivar um relacionamento com o Espírito Santo. Na nossa vida devocional, no nosso relacionamento com a palavra, na nossa vida de oração e adoração, nós precisamos ter isso como uma prioridade. Então o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, não é? O Deus esquecido, a gente fala muito sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, mas o Deus Espírito Santo é o agente executivo, ele está aqui, não é? Nós sabemos que Deus está no trono, Jesus à sua direita, mas o Espírito Santo está em nós, está aqui na terra, fazendo a obra. Então nós temos que ter a intimidade com o Espírito Santo como uma prioridade na nossa vida, assim como Jesus tinha esse relacionamento, essa intimidade como uma prioridade na vida dele. E aí, quando vierem essas situações de ansiedade, de pavor, o diabo fazendo cara feia pra gente, a gente não vai reagir apavorado, a gente vai dormir na proa, né? Na popa do barco ali, como Jesus estava ali com um travesseiro, com a cabeça no travesseiro, tranquilo, no meio de uma tempestade. Por que isso? Ah, porque Jesus era Deus. Irmãos, ele era homem, ele era Deus, mas ele deixou a glória de Deus, ele veio como homem, para ser um exemplo para nós seguirmos os seus passos, mas ele fazia essas coisas, ele vivia essas coisas por causa do seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo, tá bom? Então eu quero te desafiar, não é, a ter esse relacionamento, a se encher do Espírito Santo.